melhor de verdade. Bom dia, pessoal. Hoje eu venho aqui para conversar com vocês sobre performance. Eu trouxe uma parte um pouco básica, também uma parte genérica, uma parte... Peguei um caso de uso ali que eu tive na VanHack, para poder mostrar algumas coisas que a gente pode estar trabalhando, coisas que a gente pode estar pensando do que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu sou a Larissa, estou 3 anos já trabalhando já com React, já mexi um pouquinho com back, com front, um pouquinho com Lambda também, né, a parte funcional. Trabalhei em alguns projetos, fiquei muito tempo na parte do Rung. Isso aí. Então, se eu te perguntar se o teu site, se o teu produto, ele performa bem, ele performa? Você já parou para pensar sobre isso? Vocês na empresa comercial, vocês já pararam para pensar sobre esse assunto? Se sim, se não, o que vocês consideram como performance? Né? Performance, o que é? É tempo de carregamento? Ele é fluido? Se ele trava, se ele não trava? Se ele dá para o teu usuário uma resposta quando dá algum erro ou quando tu tem algum sucesso? Poder ter milhões de itens na tela, não digo milhões, mas tipo, muitos mil na tela, assim. O que é? O teu usuário poder fazer mais em menos tempo, em menos clique? O que tu considera como performance? Eu diria que performance é um pouco disso tudo, mas não tudo só isso. Existem várias outras coisas, porque performance, ele na verdade é desempenho, e desempenho é um assunto, ele é um conceito meio genérico, tu pode aplicar para qualquer coisa, pode aplicar para um atleta, pode aplicar para uma empresa, pode aplicar para uma máquina, para um site, para um sistema, qualquer coisa. Então, primeiro a gente tem que pensar como é que performance se aplica no nosso conceito, né? Porque algo que desempenha é algo que cumpre uma função. A sua promessa é poder filtrar itens numa tela. O performance, o desempenho, naquele caso, vai ser filtrar os itens de uma forma que tu consiga executar da melhor forma possível. E da melhor forma possível é um conceito amplo. Então, tu tem que tentar definir primeiro o que é o melhor também, né? Mas por que se incomodar com performance? Eu fiz a tela, está funcionando, por que eu vou me incomodar com isso? É bom tu começar, às vezes, a pensar, ou tirar um tempo, às vezes, na entrega de release, essas coisas assim, e ver um pouquinho a questão de performance, porque, querendo ou não, se você, né, nós somos usuários também, se a gente pega e entra num site, ou vai jogar, ou vai usar algum programa em específico, e ele não entrega aquilo que a gente quer, o que ele prometeu para a gente vai cair fora, a gente vai ver outro concorrente, outra coisa que a gente pode estar utilizando no lugar, porque ele não entregou aquilo que tu estava esperando. Então, a performance é bom se preocupar por causa disso. Então, você vai acabar retendo mais clientes, tu vai poder trazendo mais gente, né, para ti, porque o cliente, se ele acha bom, ele vai falar para os outros colegas dele, e aí o boca a boca traz mais gente. Então, e também tu nunca vai escutar o teu cliente falar assim, pô, eu tenho aqui uma página de relatório, tá demorando horrores, mas eu sei que é porque tem imagem muito grande. O cara não vai entender. Ele vai só saber que tá lento, que ele não consegue usar, que ele tem que abrir a tela e dar uma volta, pegar um café e depois voltar. Né? Então, a experiência do usuário conta muito nisso. E aí tem aquelas pessoas que reclamam, que de certa forma é bom, porque se você não tem uma forma de traquear problemas de performance, ou do porquê que os teus usuários estão saindo da plataforma, tu nunca vai saber. Tu vai estar perdendo o usuário e não sabe por quê. Então, é bom quando ele reclama contigo, de certa forma, porque é melhor do que sofrer em silêncio. Então, como eu comentei antes, né, a questão de tu definir o que é o melhor para você, né, o que é a performance, o que é melhorar para ti. É bom tu definir métricas quando tu vai tentar trabalhar para melhorar o teu site. Porque tu tem a questão que tem gente que diz assim, vamos fazer desse jeito, porque se no futuro for assim, for usado desse jeito, a gente vai tá mais otimizado. Só que a otimização prematura é a raiz de todo mal, né? A gente fala, né? Então, não tem como tu otimizar algo que tu não tem certeza como vai ser no futuro. Então, é bom você desenvolver da forma que é hoje, e no futuro, se houver necessidade, porque nem sempre pode ser que tenha necessidade aonde você acha que teria, aí você pega, tira um tempo
e analisa. E aí a gente tem, né, questão de performance, a gente tem dois tipos, assim, que a gente pode dizer. Tu tem a objetiva, que tu pode calcular, né, tu pode ter um tempo, assim, X tempo de carregamento, X tamanho, X itens na tela. E tu tem a subjetiva, que aí entra um pouco mais da experiência do usuário. Às vezes é interessante tu ter um cara de UX junto para fazer a pesquisa com o usuário, né? Então, questão de usabilidade, acessibilidade. Dificilmente a gente pensa, por exemplo, do daltônico, né? Às vezes é só a questão do esquema de cores, é uma coisa simples, mas nem sempre a gente pensa. E a gente, como programador, a gente também não sabe de tudo. Então, são áreas diferentes, então é interessante, quando você vai fazer análise assim, ter alguém de UX junto. Né? E, às vezes, assim, a correção pode ser também, a questão tu tem uma dialog, só que a dialog hoje ela só abre quando carrega, quando o request te retorna a informação lá da tua API. E aí o cara fica clicando lá, clica. Pô, não está funcionando, mas na verdade está lá demorando, e depois, opa, apareceu. E só para resolver esse problema, tu só podia já direto abrir a dialog e deixar o loadzinho lá dentro. Às vezes, na parte subjetiva da aplicação, né, de melhoria de performance, às vezes um load já resolve já. Porque é só para não deixar o usuário esperando e sem saber o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Então, algumas ferramentas tu pode estar usando. A gente tem o Lighthouse, né? Algumas pessoas, eu imagino que já devem usar. Pode botar no navegador, no Chrome e alguns outros navegadores também. Mas uma coisa que eu não sabia até eu fazer essa talk é que tu pode programar no teu CI. Então, a cada PR, tu pode já estar fazendo, pode definir, configurar algumas métricas para ele ficar calculando e simulando e guardar um histórico disso. E aí, assim, com isso, se tu precisar ver em que momento foi que a Tistela começou a demorar mais para carregar, tu já tem algumas informações de histórico. Então, tu pode usar de base. Tem o Webpack Bundle Analyzer, que o Matheus comentou antes. Lá no Rang, eu lembro que quando a gente foi colocado assim, só para testar, né, isso 2 anos atrás, quando a gente botou assim para olhar, a gente olhou assim, o Moment.js está ocupando mais da metade quase não mais da metade, mas tipo, quase metade do bundle era só o Moment. E aí a gente viu que tinha que trocar a lib para outra, e por isso até que hoje o pessoal tem, né, deixado de usar o Moment e ter ido para o DateFNS, né? Então, é bom para a gente ter algumas ferramentas assim, para tu conseguir ver o tamanho do bundle e poder ver onde é que tu pode estar melhorando nisso. Fora isso, tem alguns awesomes, né, que trazem a lista de algumas coisas recomendadas. Em questão de performance, eu achei muita coisa. Então, além de vocês estarem aqui hoje escutando eu falar, acho interessante vocês darem uma olhada nas minhas referências ali também, que tem outros conteúdos junto, nessas awesomes, e dar uma olhada em outras ferramentas que tem. Porque não necessariamente isso que eu estou falando aqui vai ser a melhor ferramenta para você quando você for fazer a tua performance. Porque cada caso é um caso, cada produto é um produto. Então, vale a pena tirar um tempo para dar uma olhada nisso. Então, só para pensar um pouco na questão de como o React ele trabalha, né? Ele baixa os arquivos, né? Baixa ali faz ali com a parte do HTML, os estilos, né? Daí ele monta a virtual DOM dele, ajusta os estilos, ele cria virtualmente, né, como é que vai ficar a estrutura, e aí ele faz um commit, né, ele joga ali na tela, ele dá o painting na tela do que tu vai estar usando, né. E aí, por onde eu começo? Tem algumas coisas que, assim, que são básicas, que é interessante, algumas coisas já vem configurada no teu Webpack, vale sempre dar uma olhada, a questão de minificação. Uma coisa que eu tive esse ano, a gente estava usando o Webpack 4, eu tinha lido na documentação que no build de produção ele já mimificava de padrão, não precisava botar o plugin. Só que quando a gente foi olhar, em produção não estava mimificado, então a gente teve que adicionar o plugin para poder mimificar. Então, vale às vezes a pena, mesmo que na documentação fale uma coisa, você dá uma conferida, dá uma confirmada. Code split, para poder estar carregando apenas o conteúdo daquela tela em específica, e não o site inteiro, né, o teu bundle inteiro. Questão de otimizar a imagem. Imagem eu acho sempre interessante, tanto no front quanto no back, tu poder dar uma otimizada. Tipo assim, tu mandou para o back, redimensiona. Porque às vezes tem gente que tirou uma foto lá com uma câmera digital que tipo, faz a imagem desse tamanho, está lá na base e é só para mostrar um avatar pequenininho. Então, redimensionar ou botar para cortar a imagem no front, né? E se no teu
no teu projeto tu tem muitas imagens, né? Tipo landing page, ícones, essas coisas assim, às vezes é interessante também separar num servidor separado para não estar junto dentro do bundle. A utilização de cache, pode estar utilizando, ajuda, né, para os primeiros carregamentos. Às vezes tu vai ter um pouquinho, para quem não está acostumado, vai ter um pouco mais de dor de cabeça, porque tu tem a questão de a validação do cache, né? Tipo, quando que ele expira, às vezes tu está testando algo e aí tu está testando no cache antigo e aí tu fica tipo, putz, por que não está funcionando? Devia funcionar. E aí tá testando no antigo e, tipo, na verdade estava certo. Então, coisas que podem acontecer. Sempre quando a gente está falando de otimização, a gente vai estar fazendo uma troca pela outra. E aí vale sempre a pena ver se vale a pena fazer essa troca, tá? Se tu faz algumas requisições, né, para uma API REST, faz assíncrono. Em vez de tu ter que esperar os três requests, sei lá, retornarem e eles demoram 10 segundos, faz assíncrono, tu vai esperar 3 segundos só para retornar. Já te ajuda já na questão do retorno para o usuário. Já. Campo de texto. Às vezes a gente está fazendo tem um campo de busca e às vezes tu está filtrando ali na tela com a própria informação que tu já tem nas próprias, já, né? Tu não manda pro back-end e traz de volta. Então, às vezes, colocar o debounce, porque daí ele não vai não vai filtrar para cada teclinha, cada caractere que tu está digitando. Ele vai esperar tu terminar de digitar, tipo, terminou de digitar 1 segundo depois, aí eu vou fazer o filtro, né? E se for usar também para request, também é bom. E, assim, só mexer no front também não faz milagre. A gente aqui, né, temos algumas pessoas que são full stacks, mas nem todas são. Então, se você não mexe na parte do back-end e está vendo que é o request que está demorado, converse com o back-end. Às vezes pode ser alguma coisa na query que tu pode estar ajustando, pode ser uma subquery que foi feita errada, tem campo a mais que não precisava, está fazendo inner join com tabela que não precisava. Então, é sempre legal tu estar trazendo todas as áreas ali junto, né? Então, só nisso aqui que a gente está falando, a gente já está envolvendo já o front, o back e o UX, né? Às vezes o design também pode entrar junto. Agora, pensando no React, né? A gente tem a parte do React DevTools. Ele cria duas abinhas novas lá no DevTools do navegador. E pensando no que eu tinha comentado debaixo dos planos ali, ele trabalha bem, assim, a gente tem dois momentos assim que são mais importantes para o React. É a fase do rendering, que ele vai fazer a verificação do virtual do 1, o que ele tem que atualizar, né? Se era uma div com spam e aquela div na próxima vez vai ser um div com um botão, então tem que só atualizar só aquele spam, trocar um pelo outro, né? E aí a fase do commit, que é realmente pegar e fazer a troca do que precisa. E a parte do React DevTools, ele faz a parte de agrupamento, vamos dizer assim, das informações em cima dos commits, não do render. Mas ele te mostra as informações também do render. E aí, basicamente, tu configura ali, beleza, bota para gravar. A partir do momento que tu está com a tela carregada, assim, eu estou vendo que no momento que eu estou arrastando um item, está demorando. Então, o que tu faz? Chega no momento antes de tu arrastar o item, clica para gravar, arrasta o item para a gravação. Ele vai gerar um gráfico para ti, para tu poder estar observando a questão de tempo e renders. Uma coisa que eu vi da documentação é que é interessante tu não gravar mais de 20 segundos, porque senão tu vai estar juntando muita informação e talvez tu vai acabar perdendo um insight assim, que vai te ajudar a identificar aquele problema. Então, veja problemas um por vez, né? Que nem Diago Stripador, vamos por partes. E aí ele vai te gerar um gráfico meio assim, basicamente, né? Como é que ele funciona? Que de início, quando a gente olha a primeira vez, a gente não sabe como usar, a gente fica meio assustado, tipo, é muita informação. Tipo, aqui ainda é pouco, mas se você for usar no produto de vocês, assim, quando já está bem construído, tipo, tu vai olhar assim, nossa, negócio gigante. Basicamente, ele vai te agrupar por pais, né? Descendo uma árvore, descendo por filhos. Então, por exemplo, ali tu tem o app, dentro do app tu tem a parte das rotas, tu tem a parte de navegação, dentro da navegação tu tem o submenu, e o tamanho da barra, ele quer dizer, ele se refere ao tempo de carregamento com relação ao pai. Né? Então, por exemplo, o nav ali é 8.4 milissegundos em comparação, né, ele fica tipo, quase metade do app ali. Então, em comparação com o pai, todo o tempo de carregamento ele bem dizer metade do tempo.
E aí tu pode estar clicando num item específico para expandir e ver com zoom. E do lado ali tu vai ter informação de quanto tempo demorou para aquela alteração ser comitada, né? A questão do commit que eu comentei. A questão do tempo de renderização, então ele leva a questão do todo o tempo, na verdade, ali. E aquela barrinha ali em cima, não sei se aparece o mouse aqui, não. Que tem ali o 4 de 12, que tem a barrinha preta, amarela e umas barrinhas pequenininhas, ele compara a questão de cada commit. Então, se tu quiser, tu pode estar filtrando por cada commit, ver cada passo que aconteceu na tela na hora de atualizar o teu front ali. E quanto mais alto, mais tempo demorou. Então, olhando só ali, a barrinha preta vai ser um indicador que aquele componente que é referente àquela barrinha preta é um item que tu pode estar começando a olhar. Como a gente está falando de gráfico, ele não vai te dar resposta na hora, tu tem que olhar e tu tem que interpretar, né? Então, essas partes de ferramentas a gente sempre tem que... a gente não pode ir já achando já que ele já vai, tipo assim, vai te dar cuspida a resposta. Tu tem que olhar, tu tem que refletir. Às vezes, o problema não está onde tu acha que está, mas ele é uma ajuda para te encontrar o teu problema, né? Então, é muito mais fácil tu encontrar a solução tendo ajuda do que sozinho. E aí a gente pode, né, com isso a gente começa a ver, por exemplo, render desnecessário. É a primeira coisa que eu acho que a gente começa fazendo, né? Por que está atualizando 5, 6 vezes quando podia estar atualizando só uma vez aquele componente em específico? Né, a gente começa a dar uma olhada na questão de mudança de props, que eu vou estar falando um pouquinho depois também. E aí na DevTools tem a questão do Highlight Updates, em que a cada vez em que ele atualiza um componente, ele faz uma bordinha. Aí, tipo, ele atualizou uma vez, então ele está como azul ou verdinho, e aquele componente que atualizou muito mais vezes, ele vai estar com uma borda vermelha. E aí, uma coisa que vale a pena também dizer, não é porque um componente renderizou muitas vezes que ele é um problema. O problema não é renderizar várias vezes, o problema é renderizar e ser custoso. Se tu tem algo que renderiza 10 vezes, mas, sei lá, demora 1 milissegundo, tu tem algo que renderiza 2 vezes e demora 5 milissegundos cada um, o teu problema não está no cara de 10. O teu problema está no cara de 5. Mas usando o highlight, ele vai destacar o cara de 1 segundo, porque foi o que teve mais frequência. E aí a gente pode também estar começando, se, né, for interessante, separar regiões que têm têm updates muito frequentes. Então, por exemplo, se tu tem uma listagem de eventos e ali tem o tempo, tem um contador regressivo mostrando o tempo para tu comprar um ingresso, tu vai ter vários contadores. Então, já que tu tem a linha inteira e só aquele cara tá sempre atualizando, pega esse contador e isola num componente separado. Assim, tu consegue fazer que só aquela parte ela seja atualizada ao invés de toda a linha. E se tu está fazendo uma lista, tu tem vários itens. Então, às vezes, só essa parte tu desacoplar já está te ajudando. Porque quanto mais itens, mais demorado ele pode ficar. A questão de usar memo. Né, React Memo ele te ajuda na questão de tu não ter que ficar setando o should component update. Ficar verificando. Ele já faz algumas verificações das próprias ali, né? E se tu estiver utilizando o componente, seta como por componente. Sempre vale a pena tu testar, né, depois que tu faz essas mudanças. Não é só chegar lá no teu componente, mudou, beleza, resolvi e não testei. Porque pode ser que alguma coisa no teu ciclo de vida daquele componente, daquela tua classe, precise de todo aquele fluxo. E aí, se você não puder usar, né, ou por component ou memo, tu vai ter que usar o should component update. Ficar fazendo as verificações. Ou, tu pode estar utilizando também memorização. É uma coisa que é interessante porque em JavaScript, quando a gente faz igualdade de objetos, e lembrando que arrays são objetos, ele não verifica o conteúdo de cada chave, cada posição, ele verifica a posição da memória. Então, se tu fazer a comparação, que nem ele botaria de exemplo, né? Um array com 1, 2 e 3, se ele é igual a ele mesmo, por exemplo, ele vai dar falso. Por quê? São duas posições de memória diferentes, mesmo que o conteúdo seja igual. Mas se, por exemplo, tu botar dentro de uma variável e tu verificar a variável com a variável, ele vai dizer que é verdadeira a igualdade, porque a posição na memória mesmo está guardada uma variável em específico. O que isso às vezes traz de problema? Digamos que tu tem uma tela que tu tem um filtro que tu está fazendo. Tu tem a tua propriedade, tu trouxe lá do teu back-end a listagem dos eventos, por exemplo,
e tu tem um campo de filtragem ali que tu vai filtrar, sei lá, por localização, né? Peraí que eu perdi a meada. Vai filtrar por localização. Tu não está fazendo a volta para o back-end para poder retornar apenas os itens específicos. Tu pode estar fazendo o filtro já direto na tela, direto no componente. E tu pode estar botando memorização para que ele crie tipo um cache do estado do teu filtro. Então, se tu botar um filtro lá, tu começou a digitar para mudar o conteúdo do filtro, aí tu voltou para o mesmo estado anterior, ele não vai desmontar e remontar de novo. Ele vai continuar da mesma forma que estava, ele não vai disparar o novo update. Então, memorização é uma coisa que pode estar usando para funções que tem bastante custo em questão, né, de filtragem. Geralmente, tu não está trabalhando quando tu trabalha com o dado mesmo, transformar o dado. E aí tem algumas bibliotecas que tu pode estar usando para isso. Algumas que usam um parâmetro só em consideração, outras que usam outros parâmetros de consideração, né? Então, isso já ajuda em questão de descartar updates desnecessários. E aí, eu fiz um teste com um caso de uso. A questão de tu ter colunas, tu poder arrastar de uma coluna para outra itens, né? E aí eu taquei ele ali, nas duas primeiras colunas tem 1000 itens em cada um. Se a gente pega e só cria um componente para a coluna e um componente para os cards e manda renderizar, se tu tem poucos itens, beleza. Mas quando tu começa a ter muitos itens, o que acontece? No primeiro momento, quando tu vai renderizar a tela, ela fica assim, ela fica branca. E demora. E aí ele começa a processar todos os 1000 itens do Virtual DOM até o momento em que ele terminou de fazer o processamento. Quando ele terminar de fazer o processamento, é que ele vai montar os itens na tela. Mas aí o usuário ele olha assim, putz, a tela está branca. Às vezes, quando o React dá erro, ele fica com a tela branca. Aí o usuário não sabe se deu erro, se deu pau no site, ou se, por exemplo, está só esperando terminar o processamento. Então, esse é um problema que aconteceu, né, seguindo o modo normal de desenvolvimento, vamos dizer assim. E, além dessa questão da tela branca, tem a questão de quando tu arrasta um card. O que acontece? Quando tu pega um item e arrasta para outra coluna, faria sentido ele, se fosse para atualizar só aquela coluna que foi alterada. Mas não é o caso. Quando termina de mexer um item para outra coluna, quando tu solta, ele vai pegar e vai renderizar todos aqueles 2000 itens, ou seja, 2, 3.000 itens, não importa, tipo, se tiver itens em todas as colunas, ele vai renderizar todos os itens de novo, para daí te mostrar o resultado. E isso, para quando a gente está pensando em questão de processo, a gente não quer ficar esperando terminar arrastar um item e esperar, tipo, sei lá, 10 segundos para poder arrastar um outro item. Às vezes tu arrastou sem querer, tu tem que retornar de volta o item, tem que desfazer a alteração que tu fez. Então, isso é um problema que é bem chato, e por isso que eu comecei olhando primeiro para isso aí. O que resolveu a questão desse problema do arrastar foi só utilizar o memo. Porque daí, a partir disso, ele dá uma verificada se teve alguma mudança nas próprias internas, para daí ver se ele deveria atualizar. Então, com isso, ao invés de re-renderizar os 2000 itens, ele só renderiza um item, que foi o item que tu mudou de coluna. Aqueles 999 itens daquela coluna em que o item estava, eles não são re-renderizados. Então, com isso, de 10 segundos, de 11 segundos, demorou quase 4. Então, tipo, deu 7 segundos a menos na questão de tu arrastar. Então, só utilizar o memo, às vezes, ou por componente, já te ajuda já. Né? E para a questão da tela em branco, que eu testei que ficou legal, assim, é a questão de tu usar o suspense junto com o lazy. Então, o componente do card, ele, ao invés de fazer um import normal, eu botei o lazy nele, para poder fazer de pouquinhos em pouquinhos a parte de criação dos cards na tela, e botei o suspense para pelo menos dar um retorno para o visual, para o usuário de que está carregando. Então, com isso, o tempo de tela em branca ficou, tipo, 1 segundo. E essa questão da tela em branco é uma métrica também que tem, por exemplo, no Lighthouse, que é a tela o tempo até a primeira pintura da tela que fala. Então, com isso, ele fica lá, ele dá o retorno para o usuário que ele está carregando, e aí, quando ele termina, ele te mostra os itens na tela ali, de uma vez ali, né? E aí, o que mais dá de fazer? Tu pode estar virtualizando listas longas, né? Na parte
na documentação do React, tem uma seção que é questão de otimização de performance. Para listas longas, eles falam para tu usar virtualização, que daí tem o nome de window. Eu achava que era virtualização, virtualization o nome. E aí tu tem as bibliotecas mais comuns para tu estar trabalhando com isso, é o React Window e o React Virtualize. Daí, pelo que eu vi ali, o Twitter criou o próprio componente para fazer isso. E, né, então, basicamente, né, como é que funciona a virtualização ali das listas, né? Ele vai estar renderizando na tela só os itens que tu está exibindo. Aqueles itens que estão fora da tela, tu não precisa se preocupar. Que quando tu for descendo, ele vai desmontar e montar. Então, teoricamente, você está vendo, tu tem só 10 itens montados na tela, ao invés de 1000 itens. E tu pode também estar trabalhando com paginação ou finish scroll, porque ali eu usei um caso de 2000 itens em tela, mas nem sempre o usuário vai ver os 2000 itens em tela. Então, tu pode sempre estar pensando em alternativas também, do que tu pode estar trabalhando com o teu fluxo. Então, bota ali um finish scroll, ou bota para o cara clicar para carregar mais, bota, sei lá, 50 itens. Dificilmente alguém vai ver direto, assim, mais de 50 itens, a não ser que tu tá, tipo, sabe, a gente tá no Twitter, tá no NGag da vida, tá no Facebook, quando a gente vê feeds grandes, assim, é interessante usar principalmente, né, a parte de virtualização. E mais do que isso, não existe performance melhor do que investir em você mesmo. Então, aprende coisas novas, participa de comunidades, vai em eventos, vai em meetups, aprender um pouquinho mais sobre a ideia, que está ajudando a tua performance em você como programador, né? Questão de atalho de teclado, libs, que é plugins que tu pode estar botando junto para te ajudar, né? E seja feliz, né? E é isso aí que eu tenho hoje para trazer para vocês. E tenho as referências aí.